Bem, muito bom dia. Antes de tratar da temática que eu escolhi para este sexto encontro, eu que já participei do terceiro lá em Maputo e cá estou já há alguns anos, eu quero agradecer ao nosso grande nome no direito constitucional, aqui não só em Portugal, mas como também na lusofonia, professor Jorge Bacelar Gouveia, a quem eu remeto os meus melhores cumprimentos e, como brasileiro, meu abraço, e agradecê-lo por mais uma vez, por esta oportunidade. Eu também cumprimento o moderador desta mesa, professor Marques Guedes, que é um pouco diferente do que ele disse aqui. Os meus alunos continuam a ler bastante, e eu mesmo tive que ler vários textos sobre globalização, porque não é possível entender globalização sem os textos do professor Marques Guedes. E também cumprimentar o professor Van Dunen, também meu gosto de compartilhar consigo este painel. O tema que me traz aqui, e também para seguir o que foi definido também pela organização, é uma situação ligada ao direito constitucional. Eu tive a honra, tive também o gosto de compartilhar a cadeira de Direito Constitucional nesta faculdade, no semestre passado, com o professor Jorge Bacelar Gouveia, e uma questão que ele aponta, bem, ele aponta uma série de questões, mas uma delas, a mais importante, me pareceu, e para esta conferência, que é a pergunta que se encontra aqui. O professor Jorge Bacelar Gouveia faz esta pergunta e eu a aprofundo, e esta é a temática deste meu pronunciamento, que é responder esta pergunta: se haveria um sistema constitucional de matriz portuguesa. Esta é uma pergunta. E para responder esta pergunta, nós vamos percorrer alguns aspectos. O primeiro deles é saber se há um direito constitucional de matriz portuguesa, qual é o parâmetro? Que parâmetro que nós vamos seguir para procurar responder essa pergunta? Eu procurei o parâmetro, a partir de alguns textos do professor Rui Medeiros, o parâmetro dois parâmetros, eu diria. O primeiro deles, uma matriz político-histórica. E o segundo é pensar a partir da Constituição da República Portuguesa de 1976. Se esta Constituição vai ou não vai influenciar todos os demais sistemas constitucionais de língua portuguesa. E, finalizando, eu procurei também centrar a partir de dois aspectos, unindo dois países irmãos, que é o Brasil e Portugal, saber assim, quais são os pontos de contato entre o constitucionalismo brasileiro e quais os pontos de contato deste constitucionalismo com o constitucionalismo português, para também procurarmos responder a esta pergunta: se há ou se não há um sistema constitucional de matriz portuguesa. Bem, a primeira ideia que nós temos que desenvolver é esta: saber, assim, que critérios, que métodos que nós vamos utilizar para fazer a comparação. Bem, eu escolhi, então, a área do direito público e a área do direito constitucional. Eu sou um dos apaixonados pelo direito constitucional e também pela ciência política, como poderia deixar de ser. Aliás, eu diria que a ciência política precede o direito constitucional. Mas falar de comparação em direito constitucional, ou falar simplesmente de comparação, é também seguir o caminho
Esta frase é do professor Jorge Bacelar Gouveia, viajar pelos mais relevantes sistemas constitucionais. Bem, e no nosso caso, quais são os relevantes sistemas constitucionais que nós vamos procurar viajar? Este caminho nós vamos percorrer claro, com o direito constitucional de língua portuguesa. Nós vamos adotar aqui, para esta exposição, a metodologia da mesocomparação constitucional. Nós bem sabemos que nós temos 3 tipos de comparação: a micro, que trata das instituições, a macro comparação trata dos ordenamentos jurídicos, e esta que eu escolhi, que é a mesocomparação, que vai tratar dos traços fundamentais dos direitos constitucionais de língua portuguesa. Nós bem sabemos também que quando vai se fazer comparação, sobretudo no direito constitucional, é usual escolher as chamadas famílias constitucionais. Tradicionalmente, famílias constitucionais, a francesa, a norte-americana e a do Reino Unido, basicamente. Essas são as 3 grandes famílias. Antes se estudava a família da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas com o colapso não há mais também esses estudos. Mas é claro também que, evidentemente, falar em direito constitucional é falar dessas famílias. Mas, basicamente, aqui, para os efeitos dessa exposição, se escolheu o critério histórico-político. É exatamente por esta razão, sobretudo em razão da história constitucional do Brasil e a história constitucional portuguesa, quais são também os pontos de contato. Então, aqui, a opção metodológica foi esta. Primeiro, estabelecer esses pontos de contato na história constitucional brasileira e história constitucional portuguesa. E segundo, em que medida que a Constituição da República Portuguesa de 1976 influenciou, aqui sim, os países de língua portuguesa, envolvendo, evidentemente, os países de língua portuguesa africanos, o próprio Brasil e também Timor-Leste. Bem, falar da Constituição da República Portuguesa de 1976 é pensar, primeiro, numa visão específica do direito. Aqui eu vou buscar apoio nos escritos do professor Rui Medeiros. Bem, esta ideia do direito constitucional, o que une todos esses direitos constitucionais dos países de língua portuguesa? Bem, basicamente, o Estado de Direito. Evidentemente, aqui, falar de Estado de Direito não é apenas imaginar a ideia do respeito ao rule of law, mas também, sob outro aspecto, e aqui eu estou com Jorge Miranda, é pensar assim, de que modo que o direito constitucional, e eu diria um pouco mais, de forma mais ampla, de que modo também que o próprio direito vai fazer com que haja o respeito às populações desses países. Não se pode pensar de Estado de Direito sem que haja também o respeito a essas populações, que, aliás, bem dentro de uma linha do que foi falado aqui. Bem, para que nós pudéssemos imaginar se haveria uma linha condutora para se pensar em direito constitucional de língua portuguesa, nós pensaríamos em 5 itens que justificariam a existência ou não de um direito constitucional de língua portuguesa. O primeiro deles, a partir da Constituição de 1976, a portuguesa, é que nela e em todas as constituições dos países de língua portuguesa, nós encontramos uma ordem de liberdade que se materializa num extenso e alargado rol de direitos fundamentais. Aliás, se nós pensarmos com a Constituição brasileira de 1988, são 78 incisos de um artigo 5º dedicado aos direitos e garantias fundamentais. Em outras palavras, sob esta ótica, é a Constituição Portuguesa de 1976 que vai influenciar este número extenso de direitos e garantias fundamentais.
O outro aspecto é que esses direitos fundamentais, eles não se restringem apenas e tão somente ao texto constitucional, porque o próprio texto constitucional vai alargar as possibilidades de aplicar direitos fundamentais, agora sob uma outra ótica, a ótica do direito internacional. Se nós pensarmos na Constituição Portuguesa de 76 e a Constituição Brasileira de 1988, em diversos artigos, mas sobretudo na brasileira, no artigo 5º, e na portuguesa está lá 7º, 8º e no 16º, nós vamos ver que há esta possibilidade. Os chamados direitos fundamentais implícitos, ou talvez os direitos fundamentais fora do texto constitucional, mas dentro do grupo do direito constitucional, ou se nós pensarmos assim, aqui nós temos o direito interno, o direito constitucional interno, com o direito internacional. Este casamento vai propiciar a obediência a direitos fundamentais e direitos humanos previstos em tratados internacionais, que no caso de um e de outro, mas sobretudo na brasileira, na Constituição brasileira, tem aplicabilidade como se fosse, para alguns, norma supralegal, mas, no meu entender, como direito constitucional, tal qual se encontra na própria Constituição. Um outro aspecto é o aspecto da dignidade da pessoa humana. Se nós pensarmos no artigo 1º da Constituição brasileira e, salvo engano, logo o 1º, o 2º da Constituição da República Portuguesa, se une Estado de Direito e a obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa, e nas demais constituições dos países de língua portuguesa, também está lá a menção e o fundamento. No caso do direito constitucional moderno, nós podemos dizer que não é possível se pensar numa democracia sob a ótica política, econômica, social e econômica, sem que haja o amálgama do chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Eu entendo o princípio da dignidade da pessoa humana, evidentemente, esta não só a outorga de direitos, mas a fruição dos direitos fundamentais, claro, em nome da obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana. O quarto elemento, que seria também um traço identitário do direito constitucional de matriz portuguesa, a junção entre a atuação do Estado numa economia de mercado. Em outras palavras, alguns mais, outros menos, mas o Estado é, muitas vezes, regulador da atuação econômica, outras vezes ele é o indutor da atuação dos agentes econômicos. Em outras palavras, e se nós pensarmos, sobretudo, a partir das constituições dos países africanos de língua portuguesa, a chamada Constituição da Segunda República, nós estaríamos, sim, com uma ideia de ligação do Estado com a economia de mercado. Um outro elo de ligação, e que é um traço fundamental de um direito constitucional de língua portuguesa, seria a existência de um sistema de justiça constitucional. Aqui, a ideia não é apenas e tão somente centrada na existência de tribunais constitucionais. A questão da existência de tribunais constitucionais não quer dizer, a existência ou inexistência, não quer dizer que não haja uma justiça constitucional. E é claro também que os sistemas de justiça constitucional são diferentes de um país para o outro. Eu diria que o brasileiro talvez seja o mais complexo, mas é ele também que vai sofrer influências do direito norte-americano sobre esse aspecto, mas nos países de língua portuguesa africanos nós também temos um sistema de controle constitucional. Em algumas situações, o Tribunal Supremo de Justiça tem uma sala constitucional, outros a própria existência
do Tribunal Constitucional. Uma linha também identitária do direito constitucional de língua portuguesa está centrada também na chamada garantia da força normativa da Constituição. Se nós pensarmos, basicamente, no artigo 60 da Constituição brasileira e o artigo 288 da Constituição da República Portuguesa, nós vamos nos deparar com uma situação que nós podemos denominar de núcleo duro da Constituição. São aquelas temáticas que, se forem alteradas, elas mudam a própria Constituição. Em outras palavras, a ideia de Constituição rígida, ou, no caso da portuguesa, hiperrígida, significa que todos esses países têm em mente o controle da chamada força normativa da Constituição, ainda que nós possamos pensar assim, se pensarmos da relação entre as constituições e a realidade. Evidentemente, temos algumas questões que podem também suscitar reflexões, no sentido que, às vezes, temos constituições nominais e nem sempre, necessariamente, uma constituição de efetiva aplicabilidade à realidade do Estado e das populações. E não podemos esquecer também, por último, da chamada coloração lusófona do Estado democrático. Essa expressão é a expressão que acompanha todas as constituições. No caso do Brasil, Estado Democrático de Direito, em Portugal, Estado de Direito Democrático, mas, no fundo, eu sempre imagino que não é possível, eu não gosto muito dessa expressão pós-modernidade, mas se nós pensarmos na contemporaneidade, nós podemos dizer que não é possível pensar um direito que não seja democrático. No caso desses aspectos, nós podemos pensar assim: quais são os pontos da Constituição da República Portuguesa com os países africanos? Bem, nós podemos pensar que temos esses dados bem visíveis, ligados à época histórica, que é a era constitucional dos Estados africanos, na Segunda República Democrática. Todos esses pontos foram objeto de análise. No caso de Timor-Leste, a mesma coisa. A Constituição de 2002, ela tem uma grande ligação, pelo menos em dois aspectos, com a Constituição de 1976. A aplicabilidade à Declaração Universal de Direitos Humanos, da qual o artigo 16º da Constituição Portuguesa também alude, e também o sistema político e o sistema dos órgãos de soberania, muito parecido com a Constituição de 76. No caso do Brasil, nós temos, no aspecto histórico, duas situações. Em 1824, as duas primeiras constituições têm uma ligação pessoal, elas foram outorgadas pela mesma pessoa, Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV aqui, e também a Carta Constitucional de 1826, como a de 1824 no Brasil, ambas contêm o chamado poder moderador. Se nós pensarmos na República, a República brasileira, muito embora muito inspirada na República norte-americana, ela vai influenciar a própria República Portuguesa, porque ela vai introduzir a fiscalização de constitucionalidade a partir da Constituição Brasileira de 1891. O Estado Novo, em 1937, no Brasil, vai buscar ideias no próprio Estado Novo português, um pouco antes, de 1900, a partir da Constituição de 1933. E, por fim, a Constituição de 88, que eu diria filha de duas constituições, a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição Espanhola de 1978. E eu diria que as três têm uma mãe única, que é a Constituição Alemã de 1949. E, concluindo, nós teríamos um sistema constitucional de matriz portuguesa, ou nós teríamos aí singularidades comuns às constituições de língua portuguesa, no âmbito assim, da realidade e de um projeto. Diante dessas circunstâncias e, sobretudo, desses elementos que foram levantados na minha exposição, eu, avançando, inclusive, as ideias de Bacelar Gouveia
eu não tenho dúvidas em dizer que sim. Há mesmo, hoje, uma matriz constitucional lusófona. E com base em quê? Bem, com base nessas proximidades que estão aí. Primeiro, proximidade textual, as constituições da Segunda República Democrática nos países de língua portuguesa africanos. E também a Constituição Brasileira de 1988, elas têm esta proximidade e inspiração. E também Timor-Leste. Eu acabo também de mostrar que as constituições portuguesa e brasileira, 1824 no Brasil, 1826 em Portugal, 1891 no Brasil, 1911 em Portugal. E, ultrapassando o Estado Novo, mais a Constituição de 88 com a Constituição de 76, nós teremos, sem dúvida alguma, esta inspiração. E, é claro, uma inspiração histórica. A história são os povos que compõem, os povos lusitanos, são eles que vão provocar estas alterações. E, é claro, eu não posso deixar de falar das características próprias de cada um dos países. Mas a matriz constitucional é a matriz portuguesa. E, é claro, havendo, evidentemente, as especificidades, no caso do Brasil, as características que são próprias, as características que são próprias nos países de língua portuguesa em África e em Timor-Leste, mas a matriz, se nós olharmos sob a ótica do Estado de Direito e do princípio democrático, a matriz é uma matriz lusófona, e é esta matriz que vai realmente levar a uma pluralidade do direito. É o direito constitucional, sobretudo, que vai propiciar esta pluralidade. Muito obrigado.